Politizando começa agora. E esse programa é para você que não gosta de política. Mas venha me assistir, eu sou a Erika Lima e hoje o nosso entrevistado, ele já concorreu à Prefeitura de Manaus, ele já concorreu para o Senado, ele veio como pré-candidato à vereança e agora ele está como vice de Roberto Cidade, Coronel Menezes. Uma caminhada em tanto, né? É verdade, Erika. Cumprimentar você, cumprimentar toda a sua equipe aqui e também a você que está aí do outro lado, nos dando o prestígio da sua audiência. Agradecer por esse convite de estar aqui novamente com você no Politizando. A gente já conversou em vários momentos, já acompanhei cada desdobramento, né? Agora, a pergunta que não quer calar, como é que você está se sentindo? Porque você lutou muito, foi uma batalha muito grande. O meu sentimento é que chegou um momento que você disse, não vou conseguir um cargo de majoritário e vou para a vereança, e já estava assim definitivamente se sentindo confortável já na sua pré-campanha. Mas eu quero saber de você, qual é o sentimento agora? Olha, em primeiro lugar, a gente foi pego de surpresa, tanto é que hoje, que é o day after, né, nós estamos correndo com uma série de ações, porque várias pessoas que compuseram o meu grupo, quando eu decidi me candidatar a vereador, ou seja, entrar nessa condição de pré-candidato a vereador, algumas pessoas, algumas lideranças que já estavam com a sua candidatura pronta, abriram mão. E falaram, não, a gente vai abrir mão para te apoiar, para que você tenha uma votação expressiva. E quando veio ontem esse convite assim e tal, eu acabei aceitando. Depois a gente entra em alguns detalhes, se você desejar, me pegou de surpresa. Então, eu tive que escolher hoje... Te pegou tanto de surpresa que a gente tinha uma gravação. Tinha uma gravação. Né? O programa era para ter sido ontem. A gente tinha uma gravação, eu te liguei. Eu vou falar exatamente o que Menezes falou para mim, né? Você disse, Erika, tô indo para uma reunião, não tenho como vou falar com você, me desculpa, mas a gente vai reagendar, mas eu tô correndo aqui. Aí eu disse, não, beleza. E aí, na hora, quando foi beleza que eu desliguei, eu me arrependi. Porque era pra me ter dito, é pra ser vice? Porque já estava um movimento aí. Só que ele me ligou tão rápido, né? E a tua assessoria já me dando um feedback, né? Para não ficar deselegante, mas assim, sempre tive um contato muito direto com você, então eu soube que alguma coisa estava acontecendo. E logo em seguida recebi uma mensagem, né, da coletiva de imprensa e eu disse, sabia que era por conta do vice. E foi mas assim a gente mesmo. tinha tido spoiler, né? A gente tinha tido spoiler porque Diego Afonso, pré-candidato a vereador, cheguei com ele e disse, quem vai ser o vice de cidade? Ele falou assim, tem nomes. Quais são esses nomes? Aí ele falou, João Luiz, Coronel Menezes. Menezes. Aí veio aqui também o pré-candidato Elvis Damasceno. Aí Grande perguntei Elvis, também, e Elvis disse, Coronel Menezes. E aí eu disse assim, Menezes vai ser o vice. Aí, Menezes, a gente começou aquele trabalho, né? De colocar ali aqueles cortes, né? De buscar os bastidores, mas você não me respondeu mais, né? É porque eu estava em reunião e aí o celular ficou no modo avião. E uma coisa interessante para você, eu vivi a cores, são os bastidores. O que ficou? Eu estou respondendo ainda como é que eu estou me sentindo. A gente sabe que tem cargos eletivos, por exemplo, agora nessa eleição, ou você é prefeito, ou você será votado para vereador. O vice é um convite de alguém, né? E aí, por exemplo, o que eu podia decidir no meu nível era, eu vou ser vereador. Agora, essa parte que eu entrei como vice, que é um cargo majoritário, é um convite de um grupo. E foi exatamente isso que me sensibilizou ontem, quando eu fui chamado para uma reunião e eu vi todo o grupo me acolhendo. Todo mundo, estava lá o governador, estava o Roberto Cidade, os vereadores que fazem parte desse grupo que está sendo construído na liderança do governador Wilson Lima, todos eles não tiveram restrição ao meu nome, me aceitaram muito bem, foi por causa deles que eu estou aqui. Os deputados também, que fazem parte dessa coligação, me aceitaram. Eu falei assim, olha, são eles que estão querendo, no bom sentido, né? Eles estão me aceitando, são eles que estão me convidando.
E claro, a gente tem todos os riscos, porque, Érica, eu creio que com o trabalho que a gente estava fazendo e que foi feito em eleições anteriores, a gente com certeza seria eleito. Vou trazer um dado seria aqui. Eleito. Vou trazer um dado, e olha aí, só. Eu falei, olha, já que o grupo está pedindo, está me convidando, aí eu decidi aceitar. Ó, Coronel Menezes, pelo Patriota, na eleição de 2020, concorreu para a Prefeitura de Manaus. 11,51%, correspondendo a 110 mil votos. 110 mil não, 110, né, 805 mil votos. 805. Contrapartida, um número muito superior de Alberto Neto, que na época, né, era deputado, teve 7,95% de votos. Alfredo Nascimento foi o candidato votos. do prefeito naquele momento. Você já era patriota. Alberto Neto naquela época era republicano, se não me engano, né? Republicano. Então, você já Republicanos que ele ingressou na política com o apoio forte do senador Omar Aziz, que ele tem que falar. Eu nem vou falar que é o quadro sincerão, porque tu sempre é sincerão, né? Mas então, nesse sincerão aqui para mim, você parando agora, nesse momento, com tudo isso que está acontecendo, que você disse que ficou até sensibilizado quando recebeu de um grupo esse acolhimento, e toda a trajetória que você construiu, inclusive, né, apoiando Jair Bolsonaro, apoiando a direita aqui no Amazonas, né, com todos os movimentos, quando teve aquela sugestão da chapa Puro Sangue, que eu vi que ali naquele momento você novamente, né, se ergueu, e agora nesse cenário, quando você foi rejeitado. Qual é o teu sentimento? O sentimento é que Deus existe e a justiça divina não tarda. E ela é real, entendeu? Porque a esquerda, ela tem um clichê que essas pessoas aí que fizeram essa sacanagem vão pagar um preço por isso. Acuse-os do que você faz, chame-os do que você é. Então, tem pré-candidato aí que fez toda essa trama, juntamente com o presidente de partido, para nos tirar do jogo por interesse político de querer ser o prefeito de Manaus. A todo preço e a todo custo, pisando e fazendo tudo que você possa imaginar. Aí fala, não, é o Menezes que queria ser o prefeito. Eu não queria nada. Mas te culparam porque disseram que você... Eu nunca pedi do presidente Bolsonaro para ser candidato ao Senado, para ser candidato a prefeito, para ser superintendente da SUFRAMA. E eu fui escolhido. Simples dessa A palavra maneira. que eu acho que eles colocaram para você era que você é muito bocudo, né? E você fala demais. Agora, posso te falar uma coisa? Sim. Pode falar, para esses imbecis idiotas que falam isso. O presidente Bolsonaro é o que neles? É Lulinha, paz e amor? Como foi que o presidente Bolsonaro construiu a carreira dele? Chamando palavrão. Eu me lembro do dia que o presidente que levou a facada, ele estava sendo 11 horas da manhã, entrevistado por uma jornalista, ele estava chamando palavrão, ele estava jogando para cima, e meia hora depois ele estava levando uma facada. Esse sempre foi o perfil do presidente. O presidente não pinta a unha, tá, Alberto? Ele não pinta a unha, ele não é pomponzinho, menininho de mimimi, ele não é. O presidente Bolsonaro tem esse perfil. E eu nunca procurei imitar o presidente. É o meu perfil. Por isso que a gente tem, o pessoal acredita em Manaus, a gente tem essa semelhança, essa identificação. É isso. A gente não tira isso das pessoas. O Alberto não tem. É simples dessa maneira, não adianta querer dizer que sim, que não. A população está para julgar. Então, isso é que eu digo, quando você trama e fala, não, que cara quer... Bocudo sim, sou sincerão, sou assertivo, sou. Mas não minto. Não sou falso. Não sou dissimulado. E como é que está a direita hoje? Bem, principalmente depois de todas essas mudanças. Como é que tá? Porque você, com certeza, né, tem grupos, né, já tem um número de eleitorado, né, você foi para o Partido Progressista, né, você está numa nova composição. Sim. Como é que as pessoas que te apoiavam hoje estão, nesse momento, à direita no Amazonas? Em primeiro lugar, colocar para você algumas coisas extremamente importantes. O eleitor
não vota em partido político. O eleitor vota em pessoas. Número 2, né? O que é direita? Assim, aqui, na linguagem simples. A direita não é um número de partido. A direita, ela é uma ideia. A direita, ela é um sentimento. Eu sou de direita, eu sou conservador, eu defendo a família, eu defendo a pátria, eu sou patriota, eu defendo a liberdade de expressão, liberdade econômica, liberdade, o direito das pessoas, da propriedade privada. Isso é direita, não tem clichê de partido. E aqui, no Amazonas, o cara quer dizer que direita, e deu uma Mas existe siglas, né? O pré-candidato aí do PL deu uma declaração desastrosa. Só nós aqui somos direita. O resto, todo mundo é esquerda. Que falta de maturidade política. Número 2, será que o presidente do PL é visto como representante da direita depois dele ter trabalhado 12 anos para a Dilma, o Lula, sentado lá, conversado, enquanto o presidente Bolsonaro estava lá no Baixo Clero, falando nas sextas-feiras sozinho no plenário? Será que a população acredita que o Alfredo Nascimento, vulgo buchada de bode, vulgo cabo Pereira, entendeu? É o cara da direita? É isso que ele representa? Que teve todas as oportunidades de construir a BR, de dar a nossa liberdade terrestre, não só para nós, como para também os cidadãos de Roraima, para que o nosso direito de ir e vir, que é constitucional, fosse garantido. Teve 12 anos e não fez nada. Teve todas as oportunidades e não fez. Será que a população vê o Alfredo como cara de direita? Vê o Cabo Pereira como cara de direita? Eu acho que está alguma coisa acontecendo. Então não é direito do PL isso. Por isso que eu digo que a direita não é um número partidário. A direita é uma ideia, é um sentimento. E nós temos, e nós representamos essa direita. E eu queria te perguntar, aproveitar a oportunidade, porque eu lembro que quando você ainda estava atrás dessa composição, que não tinha se colocado como pré-candidato a vereador, e agora você está como vice de Roberto, você também foi acionado por várias pessoas, né? Para poder ver se você viria em outras composições. E nos bastidores houve, né, a circulação de que você conversou com Maria do Carmo. E Maria do Carmo, naquela época, colocou nos bastidores, que eu fiquei sabendo, que ela não abria mão de ser majoritária. E agora é vice de Alberto Neto. Por que você acha que ela cedeu? Que ela cedeu? Bem, ela deve ter tido uma diarreia mental muito grande, entendeu? Quando a pessoa tem, assim, uma diarreia mental, elas fazem essas coisas. Por quê? Parece, né, que ela deu uma entrevista dizendo que ela não seria abajur de ninguém, né? E a gente tem que perguntar dela. Eu acho que ela teve um brainstorm mental nesse dia, porque se essa chapa quisesse ser competitiva, a Maria do Carmo, ela sim deveria ser a cabeça, no bom sentido, porque ela tem uma história com a cidade de Manaus, ela é amazonense, diferente do Alberto, que não é, manauara. Ela tem uma história de vida, professora, empresária, empreendedora, e que o Alberto não é. Não tem história de vida, o Alberto. Torcia para Maria do Carmo, entendeu? Né, Vinho? Então, aí ela veio como uma mulher muito forte, assumindo uma postura, e aí ela se presta a esse serviço. Então, tem que perguntar dela, entendeu? E falando, olha, eu não vou ser vice de ninguém. Porque realmente uma pessoa com o tamanho dela, eu conversei com ela, né? E ela falou, não, eu não sirvo para ser vice de ninguém. E eu acreditei. Tanto é que no dia que ela decidiu aceitar esse desafio, que para ela eu acho que, na realidade, fica muito complicado para a pessoa, para a figura dela, eu falei assim, quando o nego me perguntou assim, negro e branco, né? Pois eu não vou dizer que eu sou racista. Falei assim, o que você acha disso? Eu falei, bem, agora ela entrou na política.
bem-vindo à política. Foi um bom debut. As coisas nunca são como... Não são. E aí, né, o pessoal fica, não, que... inclusive ela disse que servisse, né, não mandei nada, não decidi nada, que ela não ia se prestar esse serviço de ser abajur. Você deu entrevista aqui pra gente, pois né? Então, aí o pessoal ficou chamando ela da mulher do abajur, né, e tal, muito jocosamente. Eu acho isso lamentável. Mas para a figura dela, ela está pagando o preço. E agora, com essa nossa nova composição, qual é o seu pódio? Esse é um quadro aqui que a gente está colocando. O seu pódio, na reta final, quem que você quer que esteja com você? Aí a gente entra em termos de prefeito, né? E em termos de vereanças também. Já pensou sobre isso? Já fez a composição? Não, claro, olha, veja bem, atenção. Cidadãos manauaras. Primeiro, nós temos uma administração que não é liderada por um administrador ou por um gestor. É liderada por um pintor, por um camarada que foi motorista. Ele pensa como motorista até hoje. Ele não é gestor de nada, nunca administrou absolutamente nada. É o perfil. É um cara que persegue jornalista, persegue professor, persegue funcionário público lá. Está lá. A perseguição implacável. Ninguém pode contrariar o Rei Sol. E o que ele sabe fazer? Pintar. Não tem planejamento. A gente tem falado isso. Promete muito, demais até, e não cumpre. Gosta de mentir. Falou que ia construir o hospital municipal, não construiu. Falou que ia construir creche, não construiu. Falou que ia asfaltar 10 mil ruas, não asfaltou nem 50%. Então, isso é mentira, né? Porque tem um cara lá que dava pancada pra caramba no atual presidente do PL, que foi prefeito, que hoje anda assim, que ele dizia que prometer e não cumprir é pior do que mentir. Atacava o buchada de bode, hoje está lá com ele. E a população hoje, ela já está cansada. É exatamente isso. Então, primeiro nós temos essa administração. E o que Manaus precisa? Vamos lá, o que Manaus precisa? O que melhorou na sua qualidade de vida? Construir lá um parque cheio de animais que não existe nem na Amazônia. Tudo de concreto armado. O que se melhorou na qualidade de vida? Custo para manutenção. Enquanto crianças sofrendo sem hospital. Entendeu? Então, por aí. Então, Manaus precisa nós não temos uma infraestrutura viária, nossa mobilidade urbana é horrível, é terrível. Isso é que melhora a vida do cidadão manauara. E vamos continuar. Então, o que tem? E vai continuar assim. Nada. Então, precisa de quê? Mudança. Aí é que eu quero entrar. Então, a gente precisa de um gestor. Precisa de uma pessoa em Manaus, um pré-candidato que, primeiro, tenha história com a cidade de Manaus, que seja manauara, que tenha história. Número 2, que tenha uma formação, um administrador. Terceiro, que tenha uma experiência política. Então, Roberto Cidade tem a formação, tem a experiência política. Ele foi reconduzido à presidência da Assembleia Legislativa. Então, tem candidato que tem ideias e propostas até legais, mas será que vai ter o apoio político? Será que vai ter a capacidade política de implementar? Porque se eu for eleito, mas não tiver uma Câmara de Vereadores que vá exatamente ratificar aquilo que eu quero e também não tiver uma ligação com o governo, a minha vida vai virar um inferno e quem vai perder é o cidadão. Então, o seu pódio é a cidade, com certeza. O candidato mais preparado para mudar Manaus chama-se Roberto Cidade. Então, e fora o Cidade, em termos de pré-candidatos à vereança, pode com você, quais são esses nomes? Não, o que eu espero que você que esteja aí, que é cidadão manauara como eu, que eu sou manauara com muito orgulho, né? A gente possa mudar um pouco a cara da Câmara Municipal. Porque tem muito vereador que está calado. Os caras calados, comeram a bio. Qual vereador que tu acha que realmente não tinha que conseguir se reeleger assim? Mas eu não vou nem citar nomes para não constranger ninguém. Mas esse negócio de, sabe, sei lá, de vestir roupa de super-herói, se jogar no chão, isso não é coisa de vereador. Estou dando um exemplo disso. Outra coisa,
cara que fica calado, defendendo o indefensável, entendeu? Que não cumpre a missão básica do vereador, que são duas: fiscalizar o prefeito. É a primeira, aquelas promessas que ele fez, se ele não cumpriu, aquele viaduto que ele prometeu não está sendo realizado, entendeu? Aquela UBS que prometeu que ia ser cumprida em 1 ano, ainda só está lá a carcaça. Então, o seu pódio, qual seriam esses nomes? Os pré-candidatos a vereadores para o seu pódio. Quem você gostaria que... Não, eu gostaria que, primeiramente, a cidade escolhesse, elevasse um pouco o nível da discussão, porque, gente, teve um camarada muito famoso que falou que toda unanimidade é burra. Então a gente precisa ter adversário. Com o adversário você cresce. Não é ficando calado, sendo, entre aspas, para não falar outra coisa, ficando calado para não falar outra coisa. Então vamos aqui para a nossa roleta política. É outra política. Rode aí a roleta política. Por isso que eu digo que Roberto Cidade está pronto para mudar Manaus, porque ele tem o perfil que a gente já colocou e o grupo que está com ele é muito forte. E com certeza vai ter a maioria da Câmara Municipal e vai poder implementar aquilo que ele está... E a convenção de vocês vai ser sábado, né? Sábado, dia 3, a partir das 8 horas, na Arena Amadeu Teixeira. Conto com você lá. Vamos lá, vamos rodar aí a roleta. Eu? Vou rodar? Sim. Eu vou rodar para a direita. Rolando. Vixe! Roda de novo, vamos lá. Já, deixa agora parar. Vamos lá. A gente tem o Gilberto Vasconcelos, PSTU. O que tem? Pré-candidato, mas já passou por convenção. Vice dele é uma professora. Já concedeu entrevista até no nosso debate político. Okay. Conhece Gilberto? Não conheço. Não vou mentir. Sabe qual é a ideologia do partido dele? Esquerda. Não, PSTU sim, mas eu não conheço. Conhece a história do PSTU? Pouca. De esquerda eu faço nem questão, eu já passei 30 anos no Exército lidando com isso, entendeu? Então vamos rodar. É só desgraça. É só desgraça. Vamos rodar. Vou colocar para cá agora. Davi Almeida, já estava falando do Davi Almeida, né? Pré-candidato também, ainda não passou por convenção. Quem você acha que vai ser o vice de Davi Almeida? Rapaz, estou falando aí que vai ser o rapaz que só sabe pintar, né, lá da Secretaria de Obra, que não tem preparo nenhum para estar lá, mas dizem que é amigo dele e que carrega mala, é o que dizem, né, eu não sei, né, que só sabe pintar a cidade. Quem? Qual é o nome dele? Como é que é o nome dele? Diz que era um gordinho que aí ele pegou agora. Renato Júnior? É, esse mesmo, que agora... Será que vai ser ele mesmo? Nos bastidores estava falando de uma coisa. Estava falando de uma relação que podia vingar, né? E que não vai vingar. Assim está nos bastidores aí, não sei se mudou. Entre Omar apoiar Davi. Eu acho que indicando o vice. Aí parece que Davi não quis. Porque eu acho que o Davi achava que o senador Omar Aziz, com a experiência política dele, é leso, é otário. Entendeu? Para acreditar nas mentiras dele, do Davi. Entendeu? Então, isso é bastidores. Pelo que estão dizendo também de bastidor, parece que o senador Omar Aziz, muito inteligentemente, já até saiu dessa aliança. Parece que vai ter uma convenção própria, né? Inteligentemente. E só o Davi Eduardo Braga? Tu acha que ainda está nessa aliança? Bem, teve alguma notícia? Pelo que eu estou acompanhando, parece que o senador Eduardo Braga ainda está lá. Entendeu? Então, diante deve estar tentando colocar a vice dele. Quem que o Omar queria que fosse o vice de Davi? Eu não sei. Mas é porque, na minha avaliação, o senador Omar Aziz, e é um pleito justo para ele, né? Ele já se colocou à disposição do governo do estado para daqui a 2 anos. É justo. Ele é senador, ele já foi governador. Dessa vinda da Carmen Lúcia, né? Um encontro dele com o Wilson Lima, onde ele apertaram a mão. Deu o que falar. Deu o que falar. Ouviu alguma coisa sobre isso nos bastidores? Não, ainda não. Não tive tempo. Mas o pleito do senador Omar Aziz é justo. Ele já foi vice-governador, já foi secretário, foi deputado, foi senador, foi deputado estadual, né? Foi senador, né? Foi reeleito agora.
E ele é um aliado muito próximo do presidente Lula, então ele já se posicionou, está trabalhando para isso, para ser o candidato a governador. E o Davi, né, vem de uma maneira, né, jocosa, achando que a população manauara é lesa, é otária. Não, eu reeleito ou não, eu não sou, não vou concorrer ao governo do estado em 26. Ora, se isso não fosse verdade, ele não colocaria uma pedra no sapato do governador Wilson Lima chamado Tadeu de Souza. E engraçado, né? Ele impôs o Tadeu. Agora, quando os aliados dele, os senadores, quiseram impor um vice, ele falou, não, veja bem, não é assim. Eu tenho que ter a concordância das pessoas que estão do meu lado. Aí você vê o tipo de político que é esse sujeito. Esse ano, especificamente eleitoral, muitos acordos não foram cumpridos, né? Por quem? Por aqueles que se diziam que seriam os políticos da mudança, mas o DNA deles está lá, é o mesmo. É exatamente isso, entendeu? E a população está cansada de ser enganada. Vamos aqui, mais um aqui na roleta. Segura aqui para poder ir. O Wilker Barreto. O Wilker. Já passou por convenção. Né? Gente boa. E aí? Como é que você vê o Wilker? Rapaz, eu vejo o Wilker, assim, ele é sincerão como eu, né? Ele é sincerão, né? Eu tenho acompanhado assim, o trabalho dele lá na Assembleia, né? Foi um deputado reeleito, né? Gosta do trabalho do Wilker lá na Assembleia? Rapaz... Vê alguma coisa diferente, realmente? Assim, muito veladamente. Eu não sigo nenhum deputado. Na realidade, mas tu segue, pelo menos, a tua filha, né? Não. Você não segue, não. Você não acompanha a Débora? Não. Nem pra dizer assim, Débora, faz assim... Nunca falei isso pra ela. E toda a equipe da minha filha sabe disso. Ela tem 1 ano e meio na Assembleia, eu fui 2 vezes lá. A última foi por causa do meu amigo Natalino. Não, mas eu digo até como cidadão realmente, né? Não, acompanha assim, ó, por exemplo, eu nunca interferi no mandato dela. Ela, quando tem alguma coisa, ela me pergunta, eu dou minha opinião. Mas por quê? Eu quero dizer para você com todo carinho, as pessoas sabem disso, principalmente quem trabalha com a minha filha, eu dei o melhor para minha filha na parte de educação, né? Ela a formação dela em Direito, ela foi uma das primeiras na OAB no Estado, ela terminou o curso dela, já saiu com a carteira da OAB, tem uma mente brilhante ela, né? Igual a minha, que é a mente mais brilhante do que a minha, né? Ela fez doutorado em Direito Econômico, fez pós-graduação na Escola Superior de Guerra, então realmente ela... Então eu falei assim, olha, eu acho que ela já é de maiorzinha para tomar decisões, ela tem as pautas dela, do empreendedorismo, do jovem, do combate, né, ali para defender a mulher, de uma maneira geral. Então as pautas dela são de direita, são conservadoras. Então eu já sei que ela vai, onde ela vai atacar. Então, mas ficar em cima vendo, não. É interessante a gente conversar sobre isso, porque a gente é a imprensa, claro, né? E como imprensa, diversas vezes a gente tem que noticiar, e a gente vai noticiar aquilo que nem sempre vai agradar, né? Claro. E o que eu acho interessante é que você é uma pessoa que tem que estar aberta, e que mesmo não lhe agradando, você dá o retorno, dá o feedback. Eu lembro que várias vezes entrou em contato e disse, olha, Menezes, tem a situação aqui, qual é a tua resposta? Porque a gente sempre vai em busca dos fatos, né? Os jornalistas também. E aí está acontecendo muito na imprensa, né? Os políticos não gostarem das perguntas. É isso aí. E destratarem a imprensa. E isso é uma falta de respeito. Eu acabei de falar, meu posicionamento, tá? Exatamente isso. Quando o prefeito chama um jornalista de bodó, né? O jornalista faz a pergunta, o outro pré-candidato diz que só responde se for pago por um determinado portal. A minha percepção é o seguinte, o jornalista está exercendo o direito dele. Cabe ao pré-candidato, ao político, dar a resposta no tom. Porque aquela pergunta do jornalista que incomoda o político é o que o povo quer saber. Então a gente tem que ter respeito por isso. Eu nunca destratei nenhum jornalista e nunca vou destratar. Entendeu? Outra coisa, em toda entrevista que eu vou, Érica, isso é público, tá? Eu nunca pedi pauta antes. Eu chego,
e a pessoa começa a perguntar, eu começo a responder. Eu tenho uma jornalista que anda comigo há 4 anos, e ela sabe disso. Quando alguém liga, não, eu quero mandar as perguntas, ela já fala, não, o Coronel não quer saber, ele gosta de tudo ao vivo e a cores. Porque aí você vê, você que está aí, sabe, no nosso olhar, que quem está sendo entrevistado se fala a verdade. Vamos para a última aqui, roleta, vamos lá. Roleta política. Vamos aí, Natália Demes, PSOL. Olha, não conheço. Até agora, né, a única pré-candidata, né? Já ouviu falar alguma coisa, Natália? Não. Teve até várias situações no PSOL, ela, Marcelo Amil, né? E acabou que realmente ficou ela. Na realidade, eu vou ser muito franco, porque eu não tenho mimimi, frescura, sabe? Com relação a isso. Eu vi né, na mídia essa discussão com o Marcelo Amil, mas porque o Marcelo Amil era pré-candidato quando eu fui também. Aí eu vi que ele estava brigando com alguém. Aí eu fui ver o nome. Aí eu também não sabia quem era. Aí eu fui, né, prestar uma solidariedade ao prefeito Arthur Vigílio. Então eu fui lá no enterro do Arthurzinho, e lá uma senhora chegou para mim, lá, mas cumprimentando ali as pessoas, ela falou, ó, eu sou fulano de tal, assim, Coronel, tudo bem? Eu falei, como é que tá a senhora? Ela falou, essa aqui é a minha filha, a Natália, da Natália Demes. Aí eu, como é que tá a senhora? Foi a primeira vez que eu tive contato com a Natália, mas também foi muito rápido, né? Então eu não conheço a história dela, não pesquisei, entendeu? Mas, com certeza, sendo de esquerda, aí começa aquela xaropada, luta, desigualdade social, isso é gostoso, né? Pra gente finalizar, a gente teve aí também a convenção de Amamandel, né, que colocou aí como vice, né, a Nancy. E a Nancy, ela já é conhecida, né, principalmente por uma militância dentro da inclusão social. O que você achou dessa composição? Olha bem, é a tua opinião, quero saber a tua opinião. Não, imagina só. Acompanhou? Não acompanhei, porque nesse mesmo momento eu estava... Tem gente que acompanha que é para montando estratégia, né? Não, longe disso. Nós estávamos... o Roberto Cidade estava exatamente falando da escolha que o grupo... que o nosso grupo teve no convite que foi feito a mim. Então, eu não acompanhei. Eu não conheço a história da Nancy. Vi uma foto, sei que ela tem, né, uma deficiência, e sei que é advogada, foi o que me falaram. Tem uma trajetória. Pois é, mas eu honestamente também, eu não conheço, eu tenho que pesquisar para realmente emitir uma opinião, tá certo? Eu só sei que ela é advogada. Agora, eu tinha dado uma entrevista falando, eu acho que foi, eu não me lembro agora, mas foi essa semana, foi lá na Artemisa, no Tribuna Política. Mandar um beijo para Artemisa Gadelha. Gente boa. E eu falei assim, analisando assim, o perfil. O Brian também. Falei assim, ó, por exemplo, no caso do Amon, quem viesse não ia alterar muita coisa no quadro político dele. Você tá me entendendo? O Amon ficou chateado, né? O quê? O Amon ficou chateado por conta que ontem, que foi a convenção dele, aí teve essa coletiva, né? Do quê? Não, mas aí eu não vou entrar nesse mérito. Eu tô falando com relação à pessoa dele, da Nancy, né? Que eu não conheço. Eu sei que tem isso, mas eu não conheço a trajetória. Eu estava dizendo que lá com a Artemisa, eu fiz um comentário assim, dizendo que, independente de quem fosse o vice, né, e claro, não estou em nenhum momento aqui menosprezando a Nancy, pelo contrário, deve ter uma história belíssima, né, eu quero até conhecer também, mas não ia influenciar muito na trajetória dele. Ali, Agora, o que eu achei estranho do Amon, nessa convenção dele, que a nossa vai ser dia 3, né, foi aquele negócio de chá de revelação, entendeu? Tal. Eu achei assim, podia ser alguma coisa diferente. Foi uma coisa assim muito infantil, na minha percepção, entendeu? Colocar chá de revelação e tal, pá. Eu acho que Manaus merece uma coisa mais robusta, né? Uma seriedade maior.
entendeu? Não uma brincadeira. Eu sei que ele é o jeito, mas mostra um pouco do perfil, né? O Amon, eu creio que ele pode muito mais, ele é um deputado federal. Então, foi isso que me chamou a atenção. Agora, com relação à vice dele, né, com certeza tem a sua história de vida, a gente tem que respeitar. Vou até procurar saber um pouco mais sobre a Natália, né, sobre a Nancy também. Tá? Não tenho opinião para externar. A gente vai finalizando aqui o Politizando, porque a gente vai ter outros momentos com certeza com você, porque vai passar ainda pela convenção. E depois da convenção, conforme a legislação, aí o game político começa de fato de direito e aí a gente vai falar sobre Manaus. Aí a gente vai sabatinar para ver realmente se, né, os futuros candidatos que ainda estão como pré-candidatos estão preparados para essa capital tão complexa, com problemas tão complexos como Manaus. Obrigada pela sua presença. Obrigado, Érica. Obrigado a você. Tá? Que Deus realmente ilumine, dê sabedoria ao nosso povo para fazer a escolha certa, nesse sentido de escolher o melhor para a cidade de Manaus. Um forte abraço, gente!